Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje nós vamos falar sobre pessoas que não conseguem ficar solteiras. Você já reparou como tem gente que vai emendando o relacionamento no outro quase sem respirar? Termina hoje, daqui a pouco já está envolvida em outro. Apaixonada, projetando o futuro, mil e uma fantasias acontecem ali. E não é porque ela ama demais, é uma pessoa muito intensa. Às vezes é porque ficar solteira parece bem insuportável. Mas por quê? Por que será que acontece isso? Porque tem tantas pessoas que elas definitivamente são conhecidas por pessoas que sempre estão com parceiros diferentes e nunca sozinhas. O que exatamente está sendo evitado quando alguém não consegue ficar só? Fica comigo até o final porque hoje eu te explico mais sobre esse caso. Bem, ficar solteira na prática não é apenas não ter um par, é encarar silêncios, escolhas próprias, o tempo livre, sem ter aquela plateia para te impressionar ou para você impressionar. Para algumas pessoas, isso pode ser um sinal de liberdade. Para outras, pode ser que seja algo perfeitamente angustiante. E o problema não está em gostar de se relacionar. Isso não é uma questão. O ponto é quando a solteirice vira algo quase intolerável, como se fosse um estado provisório que precisa ser corrigido o quanto antes possível. Esse tema importa porque influencia a qualidade das relações que a gente constrói no nosso dia a dia. Quando alguém não suporta estar só, geralmente não escolhe vínculos a partir do desejo, porém da urgência. E relações construídas na urgência, cada pessoa, elas costumam cobrar um preço emocional alto demais. E é aqui que algumas pessoas costumam se enganar, achar que o problema é azar no amor, quando muitas vezes é a relação que ela tem consigo mesma. Sabe aquelas pessoas que acham que eu tenho o dedo podre para relacionamento? Pois é sobre essa pessoa que nós estamos falando aqui hoje. Uma das razões mais comuns na dificuldade de ficar solteira é o medo do encontro consigo mesma. Estar só te escancara perguntas que o barulho das relações ajuda a silenciar. Quem sou eu sem esse alguém me escolhendo? O que eu faço com o meu tempo? O que eu sinto quando eu não estou sendo desejada? Relacionamentos, nesses casos, funcionam como uma espécie de espelho constante. O outro confirma valor, dá presença, te dá importância. Pelo menos é isso que a gente espera de um relacionamento. E quando esse espelho some, surge um vazio que não é exatamente falta de amor romântico, mas é falta de contato com a própria identidade. E pode ser nesse cenário que as pessoas confundem um pouco solidão com abandono. Quem aqui já passou sobre isso, deixa aqui nos comentários a sua experiência, que outras pessoas vão chegar por aqui que estão passando por isso também e vão aprender mais com a sua experiência. Estar só não é ser rejeitada. Emocionalmente, pode ser algo que seja entendido assim. Mas, de fato, nós não estamos falando sobre rejeição. Estamos falando sobre tempo. Estamos falando sobre a vida sendo vivida de forma individual. Para algumas pessoas, o relacionamento vira uma espécie de anestesia, uma forma de não sentir dores antigas, de sentir insegurança, de não sentir mais frustrações, angústias que já estavam ali antes mesmo do parceiro aparecer. O início de um vínculo traz aquela excitação, aquela promessa, a novidade que deixa a gente super conectado, aquela borboletinha no estômago, sabe? Isso é bem legal, mas isso também ajuda a aliviar qualquer desconforto que a pessoa já estava sentindo ou virá a sentir daqui a pouquinho. O problema é que quando esse efeito passa, a pessoa busca outro relacionamento para sentir de novo aquela vida voltando ao corpo, aquela energia toda, aquela excitação. Não porque o parceiro anterior era ruim, mas porque nenhum relacionamento sustenta para sempre a função desse anestésico emocional. E é aqui que algumas pessoas acreditam que ainda não encontraram a pessoa certa, quando na verdade ela está tentando fugir de algo que é seu,
uma questão, um vazio que insiste em aparecer. Outro ponto central para a pessoa que você precisa prestar atenção é quando o relacionamento ele deixa de ser uma troca verdadeira para virar um certificado de valoração pessoal. Estar com alguém passa a significar ser a escolhida, ser a desejada. E ficar solteira é vivido como prova de fracasso, de inadequação ou falta de atratividade. Isso costuma aparecer em frases como: se ninguém me quer, deve ter algo de errado comigo, só pode. O problema não é querer ser amada, é precisar disso para se sentir inteira de novo. Relações saudáveis nascem quando duas pessoas escolhem se escolher, não quando uma precisa da outra para existir emocionalmente ou para ter uma espécie de validação social. E essa diferença muda tudo na forma como se ama e se tolera o outro dentro e fora dessa relação. Ficar solteira, ficar solteiro também confronta algo que muitas pessoas evitam: o tempo vazio. Sem mensagens constantes, sem planos a dois, sem alguém ocupando aquele espaço mental. E esse vazio, ele pode ser sim criativo. A gente não pode ou não precisa olhar para isso como se fosse um problema a ser resolvido. Mas quando nós estamos ali passando por momentos de invalidação pessoal, de insegurança, isso também pode ser algo angustiante. Quando a pessoa nunca aprendeu a se escutar, nunca aprendeu a ter liberdade, inclusive nos seus desejos, naquilo que quer ou não fazer. Alguns não suportam esse espaço porque ele traz pensamentos, traz memórias e emoções que foram só empurrados debaixo do tapete por anos e anos a fio. O relacionamento, ele então vira uma forma de organização externa da vida. Alguém que dita ritmos, planos, finais de semana, aquele sentido existencial. E quando tudo isso desmorona, tudo parece não fazer sentido, tudo isso acaba. Não porque o amor acabou, mas porque a estrutura emocional era frágil demais. E talvez a pergunta não seja por que algumas pessoas não conseguem ficar solteiras. Mas eu vou mudar um pouco esse ponto de interrogação que eu fiz lá no começo. É o que a solteirice revela nelas. Ficar só não é um castigo, não é punição do destino, não é porque você está esbarrando em pessoas ruins à procura da pessoa perfeita. É um espaço. E espaços revelam o que está ali dentro. Você pode ter uma criatividade para arrumar esse espaço do jeito que você acha mais legal, com livros que você acha mais legal, com plantinhas, com pinturas, com tintas, cores. Isso não significa que todo mundo precise aprender a amar a solitude ou que relacionamentos sejam uma fuga. Não vamos generalizar, porque todo tipo de generalização acaba fugindo de algo que é muito importante, pelo menos para mim, que é a realidade. E isso tudo significa apenas que quando estar só é insuportável, vale olhar com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado para o que está sendo evitado. Relações não deveriam servir para nos salvar de nós mesmos, mas para caminhar ali lado a lado daquilo que já nós somos e daquilo que nós podemos ser. Se essa conversa tocou aí no seu coraçãozinho, se você acabou se percebendo em um padrão de repetição, vou te lembrar que eu sou psicóloga e eu compartilho reflexões como essa aqui no Acidamente. Os meus contatos para atendimento clínico sempre estão disponíveis aqui no meu perfil. Eu trabalho com atendimento online há bastante tempo e vai ser um prazer conhecer um pouco da sua história e fazer parte da sua vida. A ideia aqui não é te dar respostas prontas, não é te dar um manual do que fazer, do que sentir, qual é a hora para fazer um movimento específico, mas é abrir perguntas que talvez façam mais sentido do que elas possam parecer desde o princípio. E eu super te agradeço para você que contribui com o canal, seja deixando o seu like, seja participando como membro, deixando um comentário ou compartilhando para outras pessoas, porque aqui nós estamos falando de conteúdos fidedignos, da minha experiência clínica e de informações que muitas vezes passam desapercebidos e aí você costuma a se tratar com falta de gentileza, costuma trocar os pés pelas mãos e assumir posturas que muitas vezes são arriscadas para a sua saúde mental. Muito obrigada por ter ficado aqui até o final. Um beijo para você, tá? E eu espero muito ter a honra de te encontrar aqui no próximo conteúdo aqui no canal. Tchau para vocês também.